O Deus do Cinema, filme japonês de Yoji Yamada, está na Mostra de Cinema de São Paulo, que está acontecendo desde o dia 20 de outubro até o dia 2 de novembro. O filme conta a história de Go, um aposentado viciado em bebidas e em apostas de cavalo, que está levando a sua família por fundo do poço a cada dia mais, e a sua filha, como uma forma de acabar com o estilo de vida do pai, busca uma interdição, forçando ele até mesmo a se aproximar da sua antiga paixão, o cinema, já que ele e o seu melhor amigo, Yoshiko, no passado trabalhavam na era de ouro do cinema japonês, no qual os dois acabaram até mesmo se apaixonando por a mesma mulher, Yoshiko. Bem, o filme, o diretor Yoshiko Yamada busca acompanhar essa história trazendo duas linhas narrativas, a do presente, o Go Terajin já avançado em idades, relembrando a sua juventude, relembrando seus momentos trabalhando no cinema clássico, na era de ouro do cinema japonês, e justamente essa linha em que é relembrado o passado, nessa linha que é relembrado os dois, convivendo junto com Sonoko, uma grande atriz do passado, e Yoshiko, que trabalhava em um restaurante da família. Entre o presente e o passado, o Yoshiko Yamada ele busca contar a história, uma história de amor. Na verdade, eu acho que ele conta um conto de fadas, mas da vida real. Ele busca trazer uma veracidade para essa história, uma realidade para dentro dessa história, trazendo encontros e desencontros, ao mesmo tempo em que ele faz uma grande homenagem ao cinema, trazendo nesse esse personagem título, o Deus do cinema, uma espécie uma espécie mesmo de Deus, ou uma força que controla todas as coisas, cooperando para o bem do cinema. Um bom exemplo, como é citado pelo diretor ou por um dos personagens sobre o diretor, é que várias cenas sendo gravadas de forma completamente aleatória, sem qualquer tipo de pretensão, mas que mas que depois de tudo isso, na parte de edição, todas as cenas sendo unidas uma após outra, e assim a história acaba se formando nessa ilha de edição, a história acaba se formando no final, e graças ao Deus do cinema, graças a essa força que acaba cooperando para que no final tudo dê bem, tudo dê certo. Então é esse o personagem, o Deus do cinema, que acaba cooperando e acaba estando bem presente nesse filme, tanto no passado quanto no presente, ao acompanhar a história, esse conto de fadas da realidade entre esses personagens, tendo vários encontros e desencontros. Esse personagem Go, ele tinha grandes sonhos, ambições, ele tinha, inclusive tinha grande pretensão de escrever uma história fantástica, mas completamente fora do seu tempo, de uma personagem na plateia de um cinema assistindo um filme, e acaba de repente vendo que aquele ator no qual ela tanto aprecia, no qual ela é completamente fã, acaba olhando para ela, olhando fintamente em seus olhos, e de repente esse personagem sai da tela do cinema, vai até ela e sussurra no ouvido dela. Uma ideia completamente absurda para o seu tempo, completamente fantástica, revolucionária, e que ele tem grandes pretensões de escrever um filme, escrever um roteiro para contar essa história, para que finalmente ele possa ser o diretor. E essa história não finaliza só com ele. O seu melhor amigo, Terajin, ele também tem sonhos, ele também tem ambições. Eu não lembro de qual seria a primeira, mas a segunda ambição é justamente ter um cinema onde ele possa exibir filmes clássicos, filmes preto e branco, filmes que ele ama. Ele tem duas pretensões, eu realmente esqueci qual seria a primeira, mas ele tem dois objetivos para alcançar, dois objetivos para cumprir. Só que o vai e vem, as idas e vindas da vida, faz com que os planos desses jovens acabam mudando, os caminhos que eles acabam fazendo acabam sendo alterados. Eles convivem com duas mulheres, uma atriz Sonoko, uma atriz que quer cada dia mais trazer expressão para o cinema, mas
é sempre interrompida pelo diretor, que acha que odeia atores canastrões, e tem a Yoshiko, que trabalha em um restaurante e que é melhor amiga do Go, mas que gosta do que é melhor amiga do que melhor amiga do Go, e que tem o Terashin afim dela, que está apaixonado por ela, e que inclusive escreve uma carta de amor para ela, mas que no final das contas o vai e vem, as idas e vindas acabam mudando completamente o caminho desses jovens, que inclusive no presente, quando a gente acompanha e a cada dia mais o diretor vai trazendo umas informações, vai trazendo algumas descobertas conforme a história vai avançando, conforme a história vai se desdobrando, nós acompanhamos as decisões dos jovens e inclusive por meio dessas lembranças e até mesmo algumas frustrações que eles acabam tendo devido ao trajeto em que as suas vidas tomaram, algumas decepções, frustrações e como seria a vida se tal ato tivesse acontecido, se tal ato tivesse ocorrido, que a decisão de escolher um teria sido melhor do que ter escolhido o outro, e assim sucessivamente. Por esse motivo que eu acho que o filme ele consegue trazer um pouco dessa questão do conto de fadas, mas com completo pé no chão, em uma completa numa vida real, na nossa vida real, tendo os nossos sucessos, as nossas aflições, as nossas decepções, e trazer esses sentimentos por meio desses personagens que, que se conheceram há muito tempo atrás, que depois de algum tempo se reencontram e que continuam juntos depois de muito tempo e que a passar por esse processo de redescoberta, de reavaliação sobre o processo da sua vida faz, faz com que o filme O Deus do Cinema fale bastante sobre a vida, sobre como é a vida e acho que é isso que deixa, acho que essa é a particularidade desse filme, O Deus do Cinema, de Yoji Yamada, que inclusive ele acaba trazendo algumas nuances bem interessantes, ele acaba trazendo alguns momentos de drama, alguns momentos de comédia, mas com certa leveza, sem dar muita ênfase nesses sentimentos. O filme ele se permanece em um certo ponto, em um certo tom, sem exagerar nas emoções. Quando vai fazer um tom de comédia, quando vai fazer quando tem alguma coisa engraçada, algum tom de comédia, alguma coisa no qual o público pode dar alguma risada, milésimos de segundos, mostra piada, mostra acontecimento e depois muda completamente. Da mesma forma, quando é o drama, quando vai trazer alguma coisa, algum sentimento forte, algum sentimento de tristeza, melancolia, milésimos de segundo e depois muda a cena. É um diretor que mantém esses sentimentos bem limitantes para que não fiquem exagerados, para que não fiquem em excessos. O diretor não gosta de trabalhar com esses sentimentos no excesso, bem sempre no meio termo, bem ali controlado. E por esse motivo que eu acho que esse filme, O Deus do Cinema, é uma boa história, é um bom cinema, é um filme bem particular. Não me, por mais que eu tenha gostado, não é um filme que tenha me impactado tanto, afinal de contas, eu gosto de alguns exageros em alguns sentimentos que acabam sendo um pouco aflorados, quando vai trazer um tom de comédia que possa explorar um pouco mais, ou até mesmo um tom de drama, é, sendo explorado um pouco mais. Em todo caso, é um bom filme. E quando você acredita que mais nada vai ser acrescentado, quando você acredita que mais nada vai avançar, o Neto que está bem ali como um personagem, como um figurante, ele ganha uma certa participação, uma certa relevância, trazendo novamente fazendo com que a vida ainda dá tempo de ser vivida, a vida ainda tem grandes oportunidades, reserva grandes oportunidades, como o roteiro que no passado foi escrito, ele retorna para participar de um festival
que tem grandes chances de ganhar um prêmio que pode resolver a vida de todo mundo. Inclusive, para trazer mais veracidade para dentro dessa história, para trazer mais realidade para dentro dessa história, o diretor também acrescenta a pandemia dentro desse roteiro, dentro dessa história, que inclusive o cinema foi muito afetado, o cinema foi muito prejudicado com o afastamento do público, um afastamento obrigatório do público dos cinemas e o filme com essa leveza, com essa sutileza, ele consegue contar essa história trazendo a realidade da vida, trazendo essa homenagem para o cinema clássico de o cinema clássico do Japão, nessa história, né, de romance, uma espécie de fábula, conto de fadas, enfim. Fica a dica, o Deus do Cinema está disponível na Mostra de Cinema de São Paulo. E é claro, não esqueça de deixar aqui nos comentários se você gostou ou não desse filme. E também não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.